Olá, meus queridos, minhas queridas, bem-vindos a mais uma aula. Hoje esta aula é sobre a ancestralidade. Então vamos começar por olhar para a lei do espelho. A lei do espelho diz-nos que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Logo, as crianças também são um reflexo do que se passa na família, certo? Quanto mais nova é uma criança, mais ela estará a absorver o que se passa na família e mais estará a refletir. Por isso, quando nós vemos, por exemplo, que uma criança tem falta de sentido de responsabilidade, não quer fazer os trabalhos de casa, não quer participar nas tarefas domésticas, não quer ajudar nas tarefas domésticas, ou, por exemplo, tem falta de espírito de iniciativa, se ela prefere atividades mais passivas, de ver televisão, ou de ficar a jogar jogos virtuais, em vez de explorar os seus interesses, em vez de explorar a sua criatividade. Se vemos, por exemplo, estas características a acontecer, isto é uma dificuldade da família, ok? Uma dificuldade que pode ter surgido na tua geração ou nas gerações anteriores e que está a aparecer para ser olhada e para ser ultrapassada, para ser curada. O pai das constelações familiares, o Bert Helling, fala exatamente nisto, a lei da pertença. A lei da pertença diz-nos que ninguém deve ser excluído na família, ninguém deve ser rejeitado. Se isso acontecer, essa característica volta a aparecer depois nas gerações seguintes. Então, se alguém tinha uma característica que foi excluída, essa característica volta a surgir, não é? Mostra uma nova oportunidade para essa característica ser amada, ser respeitada e ser honrada. Por exemplo, se tivemos uma pessoa na família que era pouco comunicativa, se essa pessoa começou a ficar de parte nas conversas, começou a ser excluída, começou a sua voz a não ser ouvida, começou a ser vista como pouco inteligente, então é normal que volte a surgir uma criança que apresente aquelas características, para que a família volte a olhar para essas características, não é? Então é uma nova oportunidade de a família amar tanto esta criança como outra pessoa, não é, que surgiu antes dela, que ainda pode estar viva ou não. Ou, por exemplo, se houve uma pessoa na família que não gostava muito da escola, não gostava muito dos estudos, também não queria trabalhar, era vista como irresponsável, então essa pessoa também de algum modo foi rejeitada na família, né? Foi posta de lado, foi olhada de modo diferente, foi excluída daquela família, não estava tão a ser amada como, por exemplo, os outros. Então também é normal que volte a aparecer uma criança com este tipo de características, para que a família uma vez mais olhe para esta criança que representa alguém, não é? Que ainda poderá estar vivo ou não, não é? Mas que olhe para esta característica e que aprenda a amar esta característica. Aqui realmente o desafio é este, é a família nunca rejeitar ninguém, nunca pôr de parte porque alguém é diferente de algum modo, ok? É realmente encontrar o caminho de amor em relação às diferenças. E então, hoje vou-te pedir que faças um exercício, hoje é a tua vez, que é um exercício escrito. Por isso peço-te que pegues numa folha de papel, num caderno, podes parar o vídeo e depois voltar aqui. E então, escreves nessa folha quais são as características da tua criança, das tuas crianças que te incomodam. De algum modo, gostavas que fosse diferente, que elas fossem diferentes em relação àquele aspecto. Então, escreves isso e depois peço-te que analises se tu já foste assim aos teus irmãos, ou às tuas irmãs, ou aos teus pais, ou aos teus tios, ou aos teus avós.
que vais percorrendo cada geração para perceber, ok, se isto aqui é uma repetição de comportamento ou não, ok? E também peço-te que faças perguntas aos teus familiares, se realmente houve alguém que foi excluído, tentar perceber porque é que foi excluído. Porque acontece por vezes é que nós por vezes fazemos alguns julgamentos, não é? Com base em meias palavras, coisas que ouvimos aqui e acolá, e vamos começando a julgar alguém e por vezes a acreditar no que alguns familiares nos dizem sobre alguém. Mas por vezes essa nem é a verdade sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação. E então é importante fazer esta pesquisa para tentar apurar a verdade e depois, com base nisso, então poder julgar, não é, de modo mais, com mais informações, não é, de um modo mais verdadeiro. E se calhar provavelmente o julgamento vai dar origem ao amor. Muitas vezes é isso que acontece, quando sabemos a verdadeira história, percebemos que afinal as coisas decorreram de modo muito diferente e aprendemos a amar aquela pessoa por tudo o que ela foi ao longo da sua vida. E então peço-te que faças este exercício, que é muito importante. Se calhar até vais depois ter acesso a conversas que não estavas à espera, vão-te surgir conversas assim de modo inesperado sobre este tema, e então peço-te que comece a fazer este exercício. Também te sugiro que vejas 2 filmes de animação que podes ver com as tuas crianças, que falam sobre esta questão de alguém na família que foi excluído. Então, um deles é o Coco, A Vida é uma Festa, de 2017, e o outro é Book of Life, a tradução é Festa no Céu, de 2014. Então, depois de fazer este exercício, que quero que voltes aqui ao vídeo, então vamos falar sobre a segunda lei do Bert Helling, que é a lei da hierarquia. Então, esta lei diz-nos que existe uma hierarquia nas famílias, uma hierarquia de respeito daqueles que vieram antes de nós. Ou seja, os filhos devem respeitar os pais, porque eles vieram antes deles, e respeitar os avós, não é? Também vieram antes deles. E esta hierarquia de respeito diz-nos então para não nos metermos naqueles que estão acima de nós. Esta hierarquia não fala numa obediência cega, não, mas fala no respeito, em respeitar os que vieram antes de nós, em honrar os que vieram antes de nós. E também nos diz, não é, que as crianças então não se devem meter na relação dos pais, não devem interferir na relação dos pais. Em primeiro lugar, porque elas não têm acesso a toda a informação sobre a relação dos pais, não é? Sobre aquilo que aconteceu antes de elas nascerem, e mesmo enquanto vida de casal, não é? Elas nunca veem aquilo que se passa, por exemplo, no quarto dos pais. Ou seja, elas não têm acesso a toda a informação, daí não se deverem meter, não é? Têm acesso a informação incompleta. E depois, é também importante elas não se meterem, porquê? Porque cada criança integra em si a mãe e o pai, a energia da mãe e a energia do pai. E a sua proposta evolutiva realmente é fazer uma simbiose destas 2 energias, não é? E construir algo maior. Então, se ela começa a rejeitar uma parte de si, a parte da mãe ou a parte do pai, isso gera um desequilíbrio. Porque o equilíbrio realmente surge através desta combinação das 2 energias, não é? E também da criança não conseguir não é, integrar as 2 energias e conseguir amar estes opostos, não é? Podem ser opostos, e então daí não ser benéfico nem para a sua evolução, nem para a estrutura familiar, ela começar a interferir na relação dos pais. Os próprios pais não devem estimulá-lo nesse sentido, ok? Não quebrar aqui esta hierarquia. E então é muito importante que este princípio seja respeitado, dos que vieram a seguir, dos mais novos, respeitarem os que vieram antes, respeitarem os pais, honrarem os pais. E então também peço-te que faças agora aquele segundo exercício, que é avaliares, por exemplo, se sentes que estás a respeitar os teus pais, a tua mãe e o teu pai,
Isso também que avalies, não é? Ao longo das várias gerações, se houve algum momento na família em que parece que não houve esse respeito de um filho em relação a um pai ou uma mãe. Peço também que faças esse exercício no teu caderno, mas desculpa. E que depois então voltes aqui para continuar o vídeo, está bem? Então, a terceira lei. A terceira lei do Bert Helling é a lei do equilíbrio. Esta lei do equilíbrio fala-nos sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. E assim, o trabalho de Bert Helling começou apenas no contexto familiar, para ajudar a resolver os conflitos familiares, mas depois também se estendeu a empresas, a organizações. Mas aqui, entre este equilíbrio do dar e receber, não é que deve haver um equilíbrio entre o dar e o receber nos diferentes tipos de relações, não é? Para que uma parte não se sinta em dívida, não é? E outra parte também não se sinta que está a dar demais. Mas em relação aqui à relação de pais-filhos, é um bocadinho diferente. O equilíbrio gera-se através de diferentes gerações. O que quero dizer com isto? Aqui os pais são os dadores. Os pais dão tudo aos filhos, não é? Dão a vida aos filhos. Então os filhos, por mais que eles queiram retribuir aos pais, eles não conseguem, não é? Eles não conseguem retribuir a vida, não é? Essa dádiva da vida. E então, neste sentido, os pais dão aos filhos, e depois é assim, quando os filhos tiverem também filhos, aí eles vão novamente poder dar. Ou seja, o equilíbrio gera-se através de várias gerações. E então, o Bert Helling, ele fala-nos, em vez de receber, não é? A palavra receber, ele fala muito da palavra tomar, que é os filhos tomarem a vida que receberam dos pais. O tomar é ter um papel ativo, é realmente quererem viver. Não é só viver, é que realmente quererem, darem um significado à sua vida. E é nesse momento que eles realmente estão a honrar os pais, não é? E também, quando estão a agradecer aos pais tudo aquilo que eles lhes estão a dar, também estão a fazer a sua parte de honrar os pais. Ok? Por vezes os filhos, não é, podem sentir necessidade de retribuir aos pais, de sentirem que estão em dívida, não é? Não deve acontecer isso, não deve acontecer isso. Eles realmente devem agradecer aquilo que estão a receber, devem dizer estas palavras de agradecimento, e depois realmente a sua forma de retribuir é quando depois tiverem filhos, e aí eles vão ser dadores. Então é assim que o sistema, a relação pais-filhos, é assim deste modo que o sistema se mantém em equilíbrio, ok? E então esta questão do receber é uma questão bastante importante, porque por vezes nós reparamos, não é, que algumas pessoas têm dificuldade em receber da vida, não é? E então é importante que os filhos aprendam a receber dos pais. Isso também é uma capacidade, não é? O saber receber, o saber agradecer, sem sentir que tem que dar algo para equilibrar isto, não. É só receber. Então eles devem aprender a receber, não é? Dos pais, e depois, para que possam então poder receber da vida e depois também dar. Então é muito importante esta questão do saber receber. Então, para terminar esta aula, quero falar sobre mais uma questão, que é sobre a energia feminina e a energia masculina nas famílias. Então, todos nós temos, independentemente de sermos mulheres ou homens, temos energia feminina e energia masculina dentro de nós. Temos sempre a energia feminina, a energia yin, e a energia masculina, a energia yang. Esta energia yang é a energia da ação, a energia do dar, enquanto que a energia feminina, a energia yin, é a energia do receber, é uma energia mais passiva. Então venho falar também sobre esta questão do dar e receber, né, que também tem a ver com estas energias,
que existe em cada um de nós. Então também é importante analisares na tua família se há um predomínio de meninas ou de meninos, ou se há um equilíbrio. Que analises, por exemplo, agora na geração dos teus filhos, se há muitas meninas, se as tuas irmãs e irmãos tiveram menina também, ou primas, etc. Ou não, ou se realmente está a haver um equilíbrio. Porque se tiver a haver um predomínio ou de meninas ou de meninos, quer dizer que nós temos que olhar mais para essa energia. Por exemplo, se uma família tiverem a nascer muitas meninas, quer dizer que é necessário respeitar mais a energia feminina, valorizar mais a energia feminina, valorizar mais o prazer está também associado ao feminino, celebrar o feminino, celebrar o receber o prazer, viver no prazer, receber as dádivas da vida e não tanto estar no fazer, ok? Que é mais energia e a energia masculina. Então também te peço que faças este último exercício, que é que escrevas, se não tiveres aí papel, peço-te que pares o vídeo, vais buscar uma folha de papel ou um caderno, que escreves um bocadinho sobre essa questão, que faças essa avaliação na geração dos teus filhos, na tua geração, poderás também ir à geração anterior, os teus tios, os teus avós, e tendes perceber se há algum predomínio ou não, se está equilibrado, e se estiver equilibrado é bom sinal, mas se não tiver, então realmente há aqui uma energia, há aqui um lado, um género que tem que ser valorizado, que tem que ser mais respeitado, que tem que ser mais honrado e mais amado. E então é este último exercício que eu peço que faças nesta aula sobre a ancestralidade. Muitos beijinhos e até uma próxima aula.